a todos. Boa noite. Votos de muita paz. Que alegria poder ver a casa radiante, como ela se encontra nesse momento. A presença de todos nos honra. Antecipadamente, muito obrigado pela confiança, pela presença, mas acima de tudo pelas vibrações que nós já começamos a sentir assim que adentramos, assim que cruzamos o portão desta casa. Muito obrigado. Eu quero agradecer à casa, na presença de todos os trabalhadores da esfera material e também da esfera espiritual, rogando a eles que possam nos orientar, nos intuir, nos inspirar, para que possamos ter nessa noite reflexões que com certeza hão de contribuir em nossas vidas, nos nossos procederes, nas nossas posturas, nos ajudando a compreender o que nos compete fazer e nos dando as forças necessárias para que possamos implementar essas ações. O tema das nossas reflexões para essa noite é um roteiro de luz e de amor. Nós estávamos estudando, no final do ano passado, uma obra magnífica que foi lançada no ano de 1939, discografia do saudoso Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ao qual nós temos um profundo respeito, uma imensa gratidão pelo trabalho desenvolvido. O trabalho feito pelo Espírito Emmanuel, segundo dizeres também da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, quando está prefaciando aquelas compilações que foram feitas de textos do Evangelho, que foram lançadas pela Federação Espírita Brasileira, com os registros do Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo e o Apocalipse de João. Todas aquelas interpretações dos textos evangélicos foram compiladas nesses volumes, feita pelo companheiro Saulo César. Um trabalho magnífico. Mas o que nos chama a atenção é o prefácio feito pela benfeitora espiritual Joana de Ângeles. Ela irá registrar que o benfeitor, também espiritual Emmanuel, foi buscar nos arquivos do plano espiritual superior os originais dos evangelhos. Com isso, nos dizendo que tudo que foi trazido pelo Mestre quando esteve conosco aqui na Terra, nada se perdeu. O próprio apóstolo João teria oportunidade de dizer posteriormente, na sua narrativa evangélica, que se fossem computar, agrupar, coordenar todos os fatos feitos e a vida de Jesus, todos os livros que existem no mundo não comportariam toda essa história maravilhosa e todos esses ensinamentos sublimes. Mas a espiritualidade periodicamente vai então buscar nos arquivos do plano espiritual esses registros e nos apresenta, como fez Emmanuel. Então esse é o primeiro registro que ela faz, mas o segundo é que nos chama mais a atenção, porque ela vai dizer que de todas as interpretações que foram feitas do Evangelho até hoje, essa é a melhor, a mais completa e a mais profunda, feita pelo Espírito Emmanuel. Então nós podemos encontrar nas obras Vinha de Luz, Ceifa de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, ou então nessas obras às quais nós nos referimos, esses ensinamentos do Espírito Emmanuel. Mas no ano de 1939, o benfeitor, que também nos apresentou obras magníficas, retratando o início do cristianismo, na obra 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, na obra magnífica Paulo e Estevão, além de nos apresentar também esse contributo inestimável, ele também veio nos trazer uma luz
imensa a respeito da própria evolução do homem na Terra. A obra que nos referimos, que traz toda essa luz, tem luz no título: A Caminho da Luz. A história do cristianismo, a história da evolução do homem à luz da doutrina espírita. É uma obra magnífica, que merece ser estudada, refletida, analisada e trabalhada por todos nós, porque nos traz ensinamentos dos mais preciosos para as nossas vidas. Foi justamente lendo essa obra ao final do ano passado, no capítulo 14, quando ele fala na edificação cristã, o Espírito Emmanuel vai nos dizer: cumpre-nos reconhecer nos Evangelhos uma luz imperecível, maravilhosa e divina, que o escoar incessante do século só tem podido reavivar e acender. É que eles, os Evangelhos, contêm a súmula de todos os compêndios de paz e de verdade para a vida de todos os homens, constituindo-se, por isso, no roteiro de luz e de amor para toda a humanidade. E é através do qual, desse roteiro de luz e de amor, que todas as criaturas poderão alçar as luminosas montanhas das sabedorias dos céus. Esse pequeno parágrafo, nesse capítulo, vai nos mostrar a grandiosidade do Evangelho de Jesus para todos nós. É uma luz imperecível, maravilhosa e divina. Porque, na verdade, a mensagem contida no Evangelho é proveniente de Deus, nosso Pai. E o Evangelho que nos foi apresentado aqui no planeta Terra por Jesus, o celeste emissário e mensageiro, é apresentado em todas as moradas da casa do Pai. É essa lei, é esse direcionamento, é esse roteiro de paz, de verdade, de luz e de amor que regem todo o universo. Então nós tivemos o grande privilégio de há mais de 2000 anos receber também, como todo o universo vem recebendo, de acordo com a sua evolução, esse roteiro de luz, de amor e de paz em nossas vidas, que nos foi trazido por Jesus. Talvez alguém tenha estranhado quando o Espírito Emmanuel fala que essa luz temos que reconhecer nos Evangelhos. Mas na verdade, quantos Evangelhos nós temos? Na verdade, somente um, que é o Evangelho de Jesus, que é o Evangelho do Pai, do qual Jesus foi o celeste mensageiro e emissário. O Evangelho é de Jesus, mas nós temos 4 narrativas evangélicas, companheiros, espíritos de elevada envergadura moral e espiritual, que foram preparados durante muito tempo no plano espiritual para aqui chegar e acompanhar o Mestre, alguns diretamente, como o caso de Levi, Mateus e João, e alguns que vieram se agregar, estando junto com pessoas que conviveram com o Mestre, como é o caso de Marcos, ou João Marcos, e Lucas, que foram buscar em Pedro e Maria, no apóstolo Paulo, as belezas do Evangelho, para poder fazer as suas transcrições e apresentar para a humanidade. Então, na verdade, é um Evangelho somente, com 4 narrativas. A partir do momento do Novo Testamento, começam os estudos aprofundados para todos nós. E as pessoas às vezes nos perguntam: vocês na doutrina espírita estudam a Bíblia? Nós dizemos: naturalmente, naturalmente. Vocês estudam o Antigo Testamento, em que os israelitas preferem chamar de Antiga Aliança. E nós dizemos: nós entendemos que a Antiga Aliança foi a grande preparação, pois quando Moisés veio ao mundo, ele veio para trazer esse trabalho preparatório para o grande momento. O grande momento é quando Jesus veio ao mundo. E aí nós temos no Novo Testamento a Nova Aliança. E dentro do Novo Testamento da Nova Aliança,
nos são apresentados os conceitos e os ensinamentos mais profundos das mais grandiosas verdades do Pai Celestial para todos nós. Somente relembrando, en passant, de passagem, o Novo Testamento é composto por 27 livros. Nós temos 4 narrativas evangélicas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos depois o Ato dos Apóstolos, que foi redigido pelo evangelista Lucas, que é uma obra magnífica, que merece ser conhecida, porque é justamente em o Ato dos Apóstolos que nós vamos conhecer a primeira instituição fundada na terra de amor, de socorro às pessoas necessitadas, que foi justamente a Casa do Caminho em Jerusalém. É uma instituição magnífica, fundada por Pedro, Tiago, João e os demais discípulos, apóstolos, seguidores, que vieram se integrar nessa obra que teve e tem e terá para todos os tempos uma importância das mais extraordinárias. Mas depois do Ato dos Apóstolos temos 21 cartas, ou 21 epístolas, sendo que 14 delas são de autoria de Paulo. 14 cartas de Paulo, mais 7 cartas, mais 7 epístolas, sendo 3 de João, sendo 2 do apóstolo Pedro, sendo uma de Tiago, filho de Alfeu, ou chamado Tiago Menor, não Tiago que acompanhava Jesus nos primeiros momentos, não, em todos os fatos importantes, que Tiago e João sempre acompanharam os dois irmãos, mas Tiago, filho de Alfeu, chamado de Tiago Menor, e a última epístola, então, para fechar a 21ª, de Tadeu, também conhecido como Judas Tadeu, conhecido na Igreja Católica como São Judas Tadeu. E temos depois o Apocalipse de João, formando os 27 livros. Mas, do Novo Testamento, o coração, a alma e a essência estão contidas nos Evangelhos. É o momento sublime e supremo da humanidade e do planeta, quando Jesus esteve conosco para nos apresentar essas verdades maiores do Pai Celestial. Um verdadeiro roteiro de luz, de amor, de esperança, de fé, de ânimo para a humanidade de todos os tempos. A mensagem do Evangelho é para todos os tempos e para todas as pessoas. Por isso que o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, guardou também o momento mais importante dentro da codificação, quando foram apresentadas 5 obras, o Pentateuco espírita. Está toda a estrutura da doutrina espírita em suas bases, em seus fundamentos, nessas 5 obras. Mas dessas 5 obras, 2 precederam e 2 vieram após. Se 2 vieram antes e 2 após, uma está no centro. Qual é a obra que está no centro? Justamente o Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira obra, o Livro dos Espíritos, 1857, dia 18 de abril, quando foi apresentada a doutrina espírita ao mundo. Em 1861, o Livro dos Médiuns, que vai estabelecer as comunicações entre o plano material e o plano espiritual. E a partir desse momento, com o conhecimento das realidades espirituais, da nossa destinação como espíritos imortais, a nossa vida necessariamente passa a ter um outro sentido e um outro significado. Aprendemos que a vida não começa no berço, aprendemos que a vida não termina no túmulo. Estamos aqui num processo de aprendizado, de crescimento, de reparação, de ressarcimento, mas acima de tudo, para o nosso espírito imortal, é um grande momento do processo de reeducação, em especial dos sentimentos. Por isso estamos aqui, para reeducar os nossos sentimentos e poder mostrá-los, exteriorizá-los, por intermédio da nossa palavra, das nossas ações, dos nossos gestos, das nossas posturas, que aí vão conformar, vão confirmar o entendimento que nós estamos com relação a essa obra extraordinária. Depois tivemos a Gênese,
Em última obra, antecedendo a Gênese, o céu e o inferno, para depois complementar em 1869, com a publicação da obra Gênese. Mas se temos duas obras posteriores, e temos duas obras preparatórias, o Evangelho aparece como obra central dentro da doutrina espírita. E não poderia ser de outra forma, porque foi Jesus, no momento do sermão do cenáculo, quando ele estava com seus discípulos e apóstolos, na chamada última ceia, que ele vai anunciar, através de uma profecia, ou uma da predição, como foi dito agora inicialmente, as profecias ou as predições, o advento da terceira revelação, a doutrina espírita, que viria com dois objetivos que o próprio Cristo foi quem definiu. Esse Consolador, que eu rogarei ao Pai, e que Ele enviará em meu nome, há de vos fazer recordar todas as coisas que eu tenho dito. Primeira finalidade da doutrina espírita. E esse Consolador vos ensinará muitas outras coisas, dizendo, entre parênteses, para que todos possam entender em profundidade, em beleza, em espírito e em verdade a mensagem que ele estava trazendo. Então esse é um momento sublime para todos nós, quando temos contato com a obra, o Evangelho segundo o O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra extraordinária. Aqui está esse roteiro de luz, de amor, de esperança, de fé para as nossas vidas. E a doutrina espírita, então, chega ao mundo na condição de o Consolador prometido. E ela vem com três finalidades. Ela consola, em primeiro lugar. O que podemos entender por consolar? Amenizar, amainar, suavizar, mitigar a dor, o sofrimento, a angústia, a desesperação e todas as mazelas das quais muitos participamos, ou a quase a totalidade dos irmãos experimentam aqui na Terra, porque a Terra ainda é um planeta de provas, ainda é um planeta de expiações. Mas a doutrina espírita vem também na condição de confortadora. Ela consola, mas ela conforta. Confortar no sentido de fortalecer. E o que ela nos fortalece? A fé, a coragem, o bom ânimo, a disposição para as mudanças que são necessárias em nossas vidas. Mas, acima de tudo, a doutrina espírita nos esclarece. Porque a partir do momento em que nós sabemos, automaticamente nós não podemos mais viver e nem conviver com atitudes que fazíamos anteriormente, quando não sabíamos. É o momento. Quando não sabíamos, nós agíamos assim. Haverá sempre as atenuantes, pois a falta do conhecimento não irá impor, quando, da mesma forma, da mesma maneira, quando temos o conhecimento. Então, quando temos o conhecimento, começamos a tomar contato das belezas maiores do plano espiritual. E esses direcionamentos vêm para nós reorganizarmos, reestruturarmos a nossa vida, nos dizendo de forma muito clara, muito objetiva, o que nos compete fazer nesse nosso processo reencarnatório, que pelo momento que nós estamos vivendo é um dos mais importantes, marcantes e significativos da nossa existência, da nossa vida, porque a vida é uma só, ela é ampla, ela é vivida no plano espiritual em grande parte das vezes, onde vamos adquirir conhecimento, instrução, capacitação, para assim adentrarmos na escola benemérita, que é o planeta Terra, para então aplicarmos todo aquele conhecimento que nós já estamos angariando no plano espiritual. Mas aqui é o campo bendito das nossas vidas, porque vamos encontrar situações que irão nos pôr à prova de como está o nosso entendimento, como está a nossa compreensão, se nós efetivamente compreendemos a sublimidade das lições
e dos ensinamentos contidos no Evangelho. Para isso, precisamos de situações diametralmente opostas àquelas virtudes ou qualidades que nós estamos trabalhando para ter. Imaginemos, estamos trabalhando no campo da paciência. É um campo duro e árduo. Mas para saber se eu já estou evoluindo dentro das aquisições no campo da paciência, que é a ciência da paz, quais situações devem aparecer em minha vida para saber como eu estou indo dentro desse meu aprendizado de paz? Se vier uma situação calma e tranquila e eu confrontar sempre com pessoas maravilhosas, né? Nossos amigos são pessoas maravilhosas, irão dar condições de eu demonstrar como está o meu aprendizado com relação à paz? Não é possível, né? Então vem situações adversas, porque é na adversidade que nós teremos a oportunidade de mostrar como está o nosso entendimento e compreensão. E se nós mais do que entendemos, se nós compreendemos, e se nós mais do que compreendemos, se nós apreendemos, se nós internalizamos o conhecimento, porque na hora que precisarmos demonstrar, é que será grande prova em nossas vidas, e acontece a todo momento. A prova da paciência, a prova da nossa situação com relação à violência, com relação à tolerância, com relação aos preconceitos das pessoas ou das situações. E assim vão ter situações que vão aparecendo a todo momento em nossa vida, como bênçãos e como oportunidades de nós demonstrarmos como está o nosso entendimento e compreensão com relação às verdades maiores. E as pessoas às vezes reclamam: tudo dá errado em minha vida. Parece que pessoas e situações vêm para atazanar a minha existência. Quando na verdade pessoas e situações vêm para nos, como grande auxílio, para nos dizer como está o nosso entendimento e compreensão das realidades maiores da vida. E as pessoas, é um grande desafio para nós, a convivência com as pessoas. Reencontramos na nossa existência irmãos que nós sabemos serem do coração. E quando nós vemos essas pessoas pela primeira vez, sentimos uma simpatia, um sentimento fraterno. Eu já conheço essas pessoas, são queridas para nós, e não obstante de terem falado ou não conosco, tem pessoas que nos passam, e nós também passamos essa impressão a muitas pessoas, porque exatamente, efetivamente acontece isso. Nós já nos reencontramos, provavelmente, em outros momentos, outras existências, e tivemos relações de amizade, de fraternidade, e como é bom reencontrar amigos do coração. Mas a vida não é só de reencontros com amigos do coração, porque seres que ainda somos endividados, carentes de conhecimento e de efetividade, cometemos erros, equívocos, e esses equívocos vão repercutir como responsabilidade sempre para nós. Se prejudicamos alguém, causamos prejuízo, dor, mágoa, sofrimento para pessoas, e não tivemos a oportunidade de resgatar ainda dentro da própria existência, isso ficará conforme a evolução de cada um. Mas quando há o reencontro, e quantas vezes não aconteceu conosco isso? Encontramos com pessoas que nós olhamos, parece que lhes não há afinidade. Vulgarmente, as pessoas dizem: parece que o meu santo não bateu muito bem com o seu. Na verdade, né? As entidades, os certificados não tem muito a ver com isso. São as nossas próprias situações que vão demonstrando, porque nós estamos constantemente exteriorizando o que nós somos. E agora vem um momento importante para nós. Nós estamos constantemente exteriorizando o que nós somos. Nas nossas relações podemos colocar máscaras, passar um verniz diante de pessoas ou de situações, mas perante a espiritualidade, isso não existe, porque eles nos veem exatamente como nós somos, porque nós irradiamos o que nós somos, como seres orgânicos que nós somos. Orgânicos, aqueles seres que nascem, crescem, reproduzem, se alimentam, se um dia morrem.
nós estamos nessa classificação geral, desse gênero de seres orgânicos. Nossas células irradiam vibrações, essas irradiações que são emitidas pelas células. E essas irradiações emitidas pelas células, elas são trabalhadas por dois aspectos: pelo pensamento, e em especial pelo sentimento. E com base nisso, essas radiações, elas se modificam, tomam colorações diferentes, expressando o nosso estado, naquele momento, ou permanente, conforme assim vivamos. Mas a espiritualidade irá nos ver dessa forma, de acordo com o que nós irradiamos. A pergunta mais importante agora é: o que nós irradiamos? As radiações das células vão ocorrer sempre. Se elas serão modificadas pelo pensamento e pelo sentimento, de acordo com o nosso pensamento, mas em especial, de acordo com os nossos sentimentos, nós estaremos exteriorizando quem nós efetivamente somos. E quando as pessoas começam a ter um pouco de sensibilidade, começamos a sentir e a perceber o que é emanado das pessoas, que tem vibrações e emanações que são lúcidas, que são harmoniosas, que são boas de serem sentidas. Mas existem outras que são densas, são pesadas, são agressivas, causam mal-estar, dor de cabeça, desestrutura, e a pessoa diz: eu entrei naquele ambiente e comecei a me sentir mal, uma dor de cabeça. Natural, porque o que nós pensamos e nós irradiamos vai afetar pessoas e ambientes. Tudo será afetado de acordo com aquilo que nós pensamos, de acordo com aquilo que nós estamos irradiando, que poderá ser potencializado pelos gestos, pelas expressões. Tudo é potencializado de acordo com aquilo que nós irradiamos. Não vamos ver só a parte ruim, se bem que temos que ter uma vigilância constante, porque somos responsáveis por aquilo que exteriorizamos. Se chegamos no ambiente, temos que colaborar com o ambiente. Se vamos ter contato com pessoas, precisamos levar às pessoas boas vibrações. Amigo, aqui vieste. Lembro desse tema? Tivemos a oportunidade de falar dele no ano passado. Aqui vieste, amigo. O que está trazendo para nós? O que vem nos proporcionar de bom, de útil, de agradável? Aqui vieste. Precisamos sempre levar coisas boas. Então, dentro desse direcionamento, desse roteiro de luz e de amor, nós precisamos entender a mensagem. Precisamos compreender. O que é mais do que entender? Entender é tomar conhecimento da obra, da estrutura, mas a compreensão só virá quando nós começarmos a aprofundar reflexões a respeito dos ensinamentos. Compreender. Entendemos, conhecemos, entendemos, compreendemos, colocamos os textos nos contextos e trazemos para a nossa realidade. E aí vem o ponto mais importante para nós, ao qual todos estamos convidados, é começar a viver a mensagem do Cristo em nossas vidas. Nas mínimas ações e atitudes do dia a dia, as mais complexas, aonde nós estivermos, conforme as representatividades das nossas posturas passageiras aqui na Terra, são oportunidades de levar a mensagem. Meu irmão me dizia, ele na condição de professor de cursinho em Curitiba, eu trato todo dia com milhares de pessoas, alunos e jovens. Eu dizia: meu irmão, olha a oportunidade bendita que você tem de levar uma mensagem de otimismo, de esperança, de fé, de confiança aos jovens. Ele diz: eu tenho me esforçado muito para fazer isso. E podemos nós, em todas as nossas profissões, agir dessa maneira, que é o que se espera efetivamente de nós. O Evangelho é uma mensagem de luz e uma mensagem de amor para todos os momentos. Todas as pessoas precisamos de Evangelho em nossas vidas. A espiritualidade precisa, mais do que nunca, a espiritualidade estuda profundamente o Evangelho de Jesus. Um fato sempre nos foi muito marcante. Ele aconteceu entre os anos de 1932 e 1934, quando o jovem médium
Francisco Cândido Xavier, com apenas 22 anos de idade, iniciando o seu ministério mediúnico, a sua missão mediúnica, que foi cumprida com excelência. E aos 92 anos de idade, ele retorna ao plano espiritual, depois de uma vida dedicada ao bem, à divulgação, mas os seus momentos de vida foram dificílimos. Passou por momentos de grande dor e sofrimento, que o levaram a registrar depois, numa obra chamada Emmanuel, Anotações Diárias do Chico. Ele dizia: não teve um dia nessa existência que eu não tenha chorado. Francisco Cândido Xavier. Não teve um dia nessa existência que eu não tenha vertido lágrimas por mim ou pelas pessoas que vinham até mim, porque ele vivia as realidades das pessoas. Mas esse fato de Francisco Cândido Xavier nos chamou a atenção para nós vermos a necessidade do Evangelho em nossas vidas. O ano de 1932, 22 anos, havia iniciado o seu labor, o seu mandato mediúnico. Estava então escrevendo as primeiras páginas da sua primeira obra, Parnaso de Além Túmulo, quando os poetas da espiritualidade voltam novamente à Terra e nos trazem, em forma de poesia, de beleza, mensagens de grande teor moral e espiritual. E eles trabalhavam naquele momento, a casa estava muito cheia, muito lotada, mas de repente começou a esvaziar, porque as pessoas naquela época buscavam a casa espírita na busca e na solução imediata das suas dores. O que é importante, porque a casa espírita proporciona, dentro da condição de consolador, alívio, consolo, conforto, mas acima de tudo ela esclarece. Que o importante são as nossas mudanças de postura, porque aí nós estaremos agindo na causa, não nos efeitos. As pessoas vinham à casa, obtinham a melhora que vinham buscar e sumiam, desapareciam. E chegou o momento em que a casa contava com somente 5 pessoas. 5 pessoas, 2 casais e Francisco Cândido Xavier. 2 casais, seu José Hermínio Perácio e sua esposa, Dona Carmen Pena Perácio, que foram as pessoas que acolheram Chico no início de sua mediunidade. O outro casal, o seu José Cândido Xavier, que também era Cândido, que também era Xavier, não obstante não era parente de Francisco, que é Cândido e é Xavier até hoje. Ele e sua esposa, Dona Geni, formavam então os 2 casais e Francisco Cândido Xavier, e trabalhavam na casa espírita. Aí chega um dia em que o primeiro casal, o seu José Hermínio Penácio e sua esposa, Dona Carmen, precisaram se deslocar da cidade de Pedro Leopoldo, onde eles residiam e trabalhavam, para a capital de Minas Gerais. E lá se deslocaram com a sua família. Ficaram 3 pessoas na casa espírita. Passou um mês e Dona Geni teve uma doença, foi acometida por uma doença e ela precisou se afastar para um tratamento de longa duração. Ficou Chico e seu Francisco Xavier, e seu José Xavier, né? Então ficaram os 2. Passaram-se mais algumas semanas e de repente um credor do seu José Xavier, ele devia para essa pessoa, ele era celeiro, trabalhava com couro, e ele falou assim: você está me devendo e eu preciso do dinheiro. Mas eu não tenho, eu estou pagando como nós combinamos, parceladamente, mas eu preciso com urgência. Então você vai fazer serviços à noite para angariar mais dinheiro e para me pagar. E ele não teve outra escolha. Chega para Chico e diz: Chico, eu vou ter que parar as atividades. E Chico Xavier, com 22 anos, se encontra sozinho no Centro Espírita Luiz Gonzaga, na cidade de Pedro Leopoldo, no ano de 1932. E quando ele vai pela primeira vez à casa, ele abre os portões, ele abre a porta da sala humilde e adentra-se aquela mesa simples, as cadeiras de palha. E ele olha e diz: o que fazer agora? Nesse momento aparece a figura majestosa do Espírito Emmanuel. E diz: Chico, os trabalhos não poderão parar de jeito nenhum, eles vão continuar.
Mas meu irmão, não há ninguém. Chico, como não há ninguém? E a espiritualidade? E nós? Eu, Chico, eu preciso do Evangelho de Jesus na minha vida. Emmanuel falando isso. Eu preciso do Evangelho de Jesus diariamente em minha vida. É o que me dá força, é o que me sustenta. Ele é um roteiro de luz, ele é um roteiro de amor, ele é um roteiro de paz. E eu preciso, ele é imprescindível em minha vida. Abriremos as sessões pontualmente, às segundas-feiras e às sextas-feiras, às 8 horas pontualmente. E você vai pegar essa obra magnífica e você vai abrir ao acaso que será direcionado, e você irá ler em voz alta para nós, espíritos, que daremos todo o apoio e te daremos toda a sustentação, mas em especial para aqueles que serão convidados a vir aqui, porque eles necessitam mais do que nós ainda do Evangelho. E você irá ler para eles. E ele começa naquela mesma noite. Abre o Evangelho segundo o Espiritismo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Muitas vezes falando de um homem mau que escapa de um perigo iminente e começa a falar para a espiritualidade. E ele começa a perceber que a espiritualidade está atenta, sorvendo aqueles ensinamentos que muitos estavam tendo pela primeira vez a oportunidade de ter contato com a mensagem maravilhosa e magnífica do Evangelho. E ao final dos trabalhos, ele já mais fortalecido, continuaram os labores, e ele percebe que a espiritualidade agora começa a vir em número maior, não obstante a casa estar vazia de presenças materiais. E ele começa então a ensinar, a pregar o Evangelho de Jesus, inspirado por Emmanuel. Vai respondendo às perguntas que mentalmente são feitas, e ele percebe e vai respondendo. E as pessoas que passam a rua, já depois daqueles primeiros meses, olham e dizem: pobre homem, deve ter perdido o juízo. Porque ele está falando sozinho, está gesticulando, está respondendo, fazendo gestos, como fazemos agora, e a casa estava vazia. O Chico iria relatar posteriormente que foi um momento de grande evolução moral para ele, porque ele nunca sentiu o Evangelho com tanta profundidade, com tanta beleza, como naqueles momentos em que ele recitava o Evangelho para a espiritualidade, já que não havia presença material. Foi nesse momento que se acentuou e teve alcance magnífico a sua vidência espiritual. Foi potencializada naqueles encontros, ao mesmo tempo que o seu sentimento, ele começou a sentir as necessidades das pessoas e começou a viver exatamente de acordo com essas necessidades. Começou a entender a missão que nós todos temos na divulgação dessa mensagem e que podemos e que devemos fazer de acordo com as nossas condições, de acordo com aquilo que já tenhamos adquirido. Mas se mais podemos adquirir, mais podemos oferecer. O Evangelho é importante, em primeiro lugar, para nós mesmos, para nós analisarmos a nossa vida. E uma vez entendida as posturas, começarmos a empregar, a viver, a vivenciar. E daqui a pouco essa vivência vai nos proporcionar levar adiante o que nós já estamos vivendo ou empregando em nós mesmos. E a partir desse momento, a nossa existência passará a ter um significado totalmente diferente. Quando nós começarmos a viver, quando nós começarmos a colaborar com o Mestre Jesus na divulgação da mensagem do Evangelho da Boa Nova. O Evangelho é beleza, é luz, é consolo, é conforto, é esperança, é alegria, é paz, é equilíbrio, é harmonização. O Evangelho nos proporcionará tudo isso, mas para nós vivermos o Evangelho, nós temos que começar então a vivê-lo, conhecê-lo para poder vivê-lo e começar a trabalhar os nossos próprios sentimentos. Nos chamou a atenção quando conhecemos pela primeira vez, muito jovem, um poema, uma poesia
de uma beleza que até hoje entendemos ser sublime. E éramos muito jovens, de 11 para 12 anos, quando ouvimos pela primeira vez esse poema. Pela beleza, pela profundidade, pelo alcance, pelo que ele representa. O seu autor, Olavo Braz dos Guimarães Bilac, ou simplesmente Olavo Bilac, o maior representante do parnasianismo aqui no Brasil, com repercussões no mundo também, nascido em 1865 no Rio de Janeiro, para retornar depois, mais tarde, ao plano espiritual com 50 e poucos anos de idade, mas foi no ano de 1888 que o jovem poeta, com apenas 23 anos de idade, apresenta algo de extraordinário. No seu conjunto de poemas, 35 sonetos, intitulados Via Láctea, o de número 13, é de uma beleza incomum, ímpar, e é intitulado Ouvir Estrelas. Então diz o poeta: ora direi ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto, e abro as janelas pálido de espanto, e conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea cintila como um palho aberto, e ao vir do dia, ao vir do sol, saudoso em pranto, eu ainda as procuro pelo céu deserto. Dirás então, deslocado amigo, o que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem? E eu então vos responderei: amai, para poder entendê-las, pois somente quem ama tem ouvido que pode ouvir e entender estrelas. Gente, é de uma beleza, é de uma profundidade, ouvir estrelas. E depois, mais tarde, a espiritualidade vem nos dizer que no plano espiritual nós ouvimos por toda a nossa estrutura. Aqui ela está, a capacidade de ouvir circunscrita aos órgãos da audição, de ver da visão, de falar da fala. Mas no plano espiritual isto ganha uma amplitude e todo o corpo perispiritual consegue ouvir, consegue enxergar, mas em especial consegue sentir, porque o sentir é que é o mais importante para nós nesse momento. Se nós não conseguimos nem escutar as pessoas que às vezes convivem conosco, como vamos chegar à condição de ouvir estrelas, de ouvir o vento, de ouvir a beleza que nos é proporcionada pela natureza? Como vamos ouvir então a beleza que nos é proporcionada pelo Evangelho? É por isso que nós precisamos elevar os nossos padrões vibracionais para poder alcançar patamares maiores, e começaremos a entender e a ouvir estrelas, mas ouvir pessoas, a descobrir necessidades, a começar a sentir o que as pessoas sentem. Porque quando nós sentimos o que alguém sente, quando nós podemos entender o que a pessoa passa, nós nos colocamos no lugar dela e diz: meu Deus, é preciso ajudar, é preciso amparar. Nós precisamos elevar os nossos padrões. Tem uma outra passagem do nobre poeta que também sempre nos chamou muita atenção, quando um amigo seu chega para ele e diz: Olavo, eu preciso vender a minha propriedade, e eu coloquei um anúncio no jornal já há muitas semanas e ninguém procura. Por que você quer vender a sua propriedade? Aquele sítio só me dá incômodos, aborrecimentos e despesas, então eu quero me desfazer dele, eu quero vendê-lo. Você me ajuda a refazer o anúncio de venda? E o poeta, que conhecia profundamente aquele local, aquele recanto, vai redigir um texto. E, pela confiança que ele depositava no nobre poeta, ele diz: pode fazer o texto e pode colocar para divulgar, tem o meu aval. Ele diz: então está bom. E ele vai no fim de tarde e vai redigir o texto. E ele então coloca no anúncio de venda: está para ser vendida uma propriedade encantadora.
essa propriedade, nos seus amanheceres os pássaros vêm nas árvores frondosas e ali depositam. E ali começam a cantar a mais bela melodia que a natureza pôde conhecer, porque ele vai harmonizando tudo. E as flores, e a vegetação, e a relva, e passa um pequeno riacho no centro dessa propriedade, que nas noites quentes de verão vão refletir o azul do céu, a beleza do sol, quando as águas são refletidas, mas não são menos belas do que nos luares, nas noites, quando vai refletir as estrelas e a lua, e ao final da tarde, novamente pássaros vêm para encantar aquele local magnífico com a beleza, e assim continua fazendo o seu anúncio de venda da propriedade. Passam-se algumas semanas e ele encontra novamente com a pessoa e pergunta: e daí? Deu certo? Vendeu a propriedade? Nem pensar nisso mais. Quando eu li o anúncio, eu falei: meu Deus, eu não quero mais vender esse local. Esse local é magnífico. Eu não quero vendê-lo mais. Eu nunca tinha visto com esses olhos. Vejam o que é elevação, o que o amor, quando é colocado em alguma coisa, proporciona, dá uma outra visão de um simples local, de um simples sítio. Mas a sensibilidade do poeta transformou aquela imagem de como podemos ver uma propriedade. O que fez isso? O amor. A sensibilidade, a harmonização interior, a beleza que aquela pessoa possuía em seu coração, porque o que nós possuímos em nosso coração nós exteriorizamos em forma de beleza, em forma de arte. O mundo não conhece há muito tempo grandes sinfonias, grandes artes como no passado, porque aqueles seres já retornaram ao plano espiritual. E a nova geração precisa então ascender, precisa se elevar, precisa se sublimar para começar a sentir a beleza que só será sentida se houver essa elevação e essa sublimação. E assim acontece com as pessoas. Para poder entender pessoas, para poder ouvir pessoas, precisamos igualmente começar a sublimar os nossos sentimentos. Isso começa nas pequenas coisas. Precisamos aliviar a nossa expressão fisionômica, mostrando sorriso. E o que eu acho mais extraordinário nessa vida são pessoas que sorriem com os olhos. Ela não está sorrindo com as suas expressões, mas os seus olhos sorriem. Então qualquer expressão que ela tenha é agradável, porque ela sorri com os olhos. Conhecemos muitas pessoas que são assim. E é tão bom a gente ver e conviver com pessoas dessa natureza. As pessoas são o que são, mas nós podemos modificar as nossas relações com elas se nós aprendermos a olhar de forma diferente para elas. As nossas palavras devem necessariamente ser suaves. Não é nada piegas. Porque a suavidade e a elegância não está relacionada com formas exteriores, mas está relacionada com a forma de nos dirigirmos e nos portarmos. A pessoa pode ter uma elegância nas suas posturas, ao trato com as pessoas, mas isso só é adquirido a partir do momento em que nós começarmos a efetivar os pequenos atos, para que um dia possa chegar a situações maiores, que chegarão naturalmente. Mas para isso precisamos começar então a sublimar a nossa vida, a refinar certos gostos, e eu estou falando no sentido moral e espiritual, fazer uma seleção mais apurada, mais acurada daquilo que nós ouvimos, uma música, um poema, uma televisão, um programa. Nós podemos começar a refinar. Se nós quisermos nos elevar moralmente e espiritualmente, precisamos fazer escolhas e começar a buscar coisas que retratem beleza, que retratem harmonia, equilíbrio, paz. Isso é uma busca constante para nós, porque daí então o nosso coração irá falar, ou as nossas falas irão repercutir aquilo que o nosso coração está cheio.
Os nossos olhos vão ver aquilo que contém em nosso coração. Nós vamos escutar de acordo com a sintonia ou com a sinfonia que é proporcionada pelos nossos sentimentos. Se eles forem estruturados, estiverem equilibrados, nós começaremos naturalmente a detectar as coisas boas. Existe tanta coisa boa nesse mundo, tanta coisa bela, tanta coisa aprazível. Mas nós precisamos então estar nessa situação de poder participar dessas situações. Escutar pessoas é fundamental. Ouvir, todos nós ouvimos. Se não houver nenhum bloqueio nos canais auditivos, nós ouviremos. Mas escutar é diferente. Escutar é entender o que a pessoa está tentando dizer. Porque às vezes eu estou ouvindo, mas não estou escutando. Eu estou ouvindo, mas não estou entendendo. E aí nós entendemos Jesus. É preciso ter ouvidos de ouvir, ouvidos de escutar, olhos de ver, olhos não de enxergar, mas poder ver o que está realmente se passando. Mas acima de tudo, nós temos que ter coração de sentir. Enquanto nós não tivermos o coração de sentir, isso é uma conquista. E essa é a maior conquista da nossa vida. Que a partir desse momento, quando nós começamos a sentir as situações, sentir as pessoas em suas necessidades, em suas angústias, em suas tristezas, em suas melancolias, a partir desse momento, sentindo o que a pessoa sente, nós estaremos em condições de ajudar. Como bem registra mais uma vez o Espírito Emmanuel, quando nós formos capazes de sentir o que as pessoas estão sentindo, é porque nós já estamos em condições de ajudá-las a passar pelos seus processos de reerguimento, de recuperação, de refazimento, de resgate muitas vezes. Vejam quantas coisas nos estão oferecidas, e todas elas nós as temos no Evangelho de Jesus, que é esse roteiro de luz, que é esse roteiro de amor, que pode, que deve direcionar as nossas vidas. É um olhar com carinho. Quando a gente recebe um olhar com carinho, a gente não percebe, a gente sente em determinados momentos. Uma expressão de paz e de harmonia, como é bom, porque quem está em paz e harmonia e expressa no seu rosto, na sua face, essa expressão, transmite, irradia paz e harmonia. Uma palavra amiga, um gesto afetuoso, uma gentileza, como isso é importante em nossas vidas, vai exteriorizando os nossos sentimentos. Amor, alimento das almas, no sentido sublime, conforme nos ensinou Dona Laura, no capítulo 18 da obra magnífica Nosso Lar. Ela vai dizer que o que nos alimenta hoje, mais do que o alimento físico, é o sentimento que nós vamos nos nutrindo de uns para com os outros. Por isso é que o abraço afetuoso, o aperto de mão, isso nos fortalece, que nós transmitimos e nós recebemos. Todos ganham. Com o amor entendido nessa amplitude, só há ganhos, só há benefícios, porque nós passamos algo para alguém, mas nós sempre ficamos com aquilo que nós oferecemos. E nós recebemos algo de alguém que também fica, nós recebemos algo de bom. Então temos que começar a pensar em profundidade, aprofundar reflexões e nos perguntarmos o que nos compete nesse momento no nosso processo reencarnatório, nessa bênção que nos foi concedida. Por que estamos aqui? Tudo que é material tem valor relativo, porque é efêmero, porque é passageiro, porque é transitório. Mas quais são os verdadeiros bens que nós devemos adquirir em nossa existência? É o conhecimento, são as virtudes morais. Isso irá se representar pelas ações
que nós praticarmos. Vamos retornar um dia ao plano espiritual e levaremos conosco as verdadeiras aquisições, que é o conhecimento, que é o resultado dos nossos atos no campo da fraternidade, do amor fraterno para com as pessoas. A menor ajuda que nós tivermos proporcionado estará computado nos livros das nossas vidas como aquisição aqui na Terra. E se houver dor, se houver sofrimento, se houver incompreensão, aí o campo está alargado para as nossas atividades. Porque quanto mais bruto estiver o campo, mais ação precisaremos efetivar para que ele venha a ser saneado, para que ele venha a ser preparado. Então, mais trabalho, mas também muito mais recompensas, muito mais bênçãos em nossas vidas. A vida é uma oportunidade de bênçãos, de crescimento, nosso e das pessoas que estão conosco. Estamos aqui para crescer moralmente, espiritualmente, intelectualmente. Ajudar as pessoas a crescer moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Ajudar o mundo a ser melhor pelas nossas posturas. É o que nos compete. E o roteiro nós temos. A orientação maior nos foi trazida há 2000 anos, pessoalmente. É o caminho, é a verdade e a vida para as nossas vidas. O convite, meus irmãos e irmãs, nesse início de ano, vamos fazer dessa obra a obra da nossa vida. A obra que irá nos elevar e fazer a grande diferença nesse momento na nossa existência, lendo-a, compreendendo-a, internalizando-a e começar a vivê-la, que é o grande convite que Jesus nos fez há mais de 2000 anos, que a doutrina espírita vem fazendo há mais de 163, ou melhor, vai fazer esse ano 163 anos, está conosco no grande processo de regeneração da humanidade. É um grande convite que nos é feito a todos. Para encerrar, gostaríamos de relembrar um poeta. Vocês viram que nós gostamos bastante, né? A poesia é algo tão lindo, quando é sentido, quando é vivenciado, quando a gente entende a mensagem que é transmitida, nos emociona, mas não só a poesia, a música de qualidade, as obras de arte. Quem não se emociona ao ver a Mona Lisa? Quem não se emociona de Leonardo da Vinci? Quem não se emociona ao ver a Pietà de Michelangelo? Maria com seus braços sustentando Jesus, depois que ele é retirado da cruz. Quem não se emociona ao ver aquela obra, aquela beleza, ao ouvir uma sinfonia? Divaldo contava que estava uma noite trabalhando e veio a inspiração. Divaldo, coloque o Requiem, coloque depois na sequência o Messias de Handel. E ele coloca a ópera e passa grande parte da noite escutando aquela ópera, aquela música que é sublime, porque tem beleza. Então, olhar a beleza que existe nas coisas é extraordinário. Tirar essa beleza é importantíssimo em nossas vidas. Então, dentro dessa linha, nós gostaríamos de relembrar Rabindranath Tagore, que na Índia teve um destaque muito grande, estando abaixo de Mahatma, como ele próprio chamava a Gandhi, Mahatma, a grande obra, o grande espírito, o grande ser. Mahatma, nessa denominação carinhosa e respeitosa, o grande espírito, o grande ser. Mas uma repercussão muito grande, que levou no início dos anos 1900 a receber o Prêmio Nobel de Literatura, sendo o primeiro não europeu a ser agraciado com esse laurel no campo da literatura. E tem um poema que nos chama a atenção, porque ele vai nos falar de uma realidade que nós não conhecemos ainda, mas que um dia, se Deus quiser, nós a conheceremos. Um dia nós iremos viver essa realidade que ele registra no seu poema Estesia, ou melhor, Realidade Distante, no livro Estesia. E é de uma beleza
Então a obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, Espírito Rabindranath Tagore, no livro Estesia, no segundo capítulo, ele vai nos falar da realidade distante. Então ele diz: sonhei que sonhava. Tudo então era risonho e doce encantamento, onde a dor e o sofrimento, a tristeza e a maldade se diluíam, quais bolas de sabão ao sabor do vento, em primavera cantarolente. Os rios encaixoeirados banhavam-se em raios de permanente luz, e os homens, em bandos gárrulos, exaltavam o amor. Havia em toda parte a fraternidade sem suspeita e o serviço sem remuneração. As criaturas melhor se entendiam e completavam, porque o bem reinava, imperava em todas as suas vidas. Lembrei-me do ódio e das guerras, das pestes e dos suplícios, mas ninguém soube me responder quando interroguei aqueles felizes habitantes daquele paraíso. Todos eram jovens e sábios, com a idade dos tempos vencidos, além dos tempos a vencer. Sonhei que sonhava com novas oportunidades, quando o carro do Rei da Juventude e da Paz rasgará a estrada do infinito no rumo do sem fim. E eu então perguntarei a ele: amado Rei, por que anelos? Eu sempre sonhei contigo, porém hoje eu sonhei que sonhava, e essa realidade me parece tão distante. Ele então irá dizer: aguarda e ama, porque amanhã você já não sonhará, porque amanhã o teu sonho já será. Rabindranath Tagore, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, a quem nós queremos convidar por antecipação, que no dia 11 de março estará aqui em Maringá, no Ginásio de Esportes Municipal Chico Neto, fazendo parte da 22ª Conferência Estadual Espírita, O Homem, a Consciência e Deus, no tema central. Ele estará aqui em Maringá, fazendo a conferência, para depois ir a Ponta Grossa, para depois abrir oficialmente no Expo Trade em Pinhais, a 22ª Conferência Estadual Espírita, ao qual que convidamos todas as pessoas para participar e acompanhar esse evento. Pela noite, pela oportunidade, pela bênção do trabalho que nos foi proporcionada pelos nossos amigos, que nos permite ressarcir e resgatar os nossos débitos e as nossas culpas, pelo trabalho e pelo amor. Nossa, muito obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela presença, pela atenção e pelo que nos proporcionaram vibracionalmente. Saímos fortalecidos hoje daqui. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, fortalecendo-nos todos. Muito obrigado a todos.